Olá, seja bem-vindo. Aprender verbos no passado em inglês não é tão complicado, pois não é necessário se atentar a regras gramaticais muito complexas. Agora, se você quer se comunicar de maneira clara e oferecer mais detalhes ao contar um fato que aconteceu em algum momento do passado, precisa utilizar expressões que assinalem quando esse fato ocorreu. É nesse ponto que esse vídeo vai te ajudar. Recapitulando então brevemente. Quando utilizamos o Simple Past? Quando nos referimos a ações que já foram concluídas, a momentos que já terminaram, ou seja, a ações que começaram e finalizaram no passado. Por exemplo, não basta falar I went to Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro. Essa informação precisa ser mais detalhada e específica se eu quero que a pessoa que está me ouvindo saiba quando eu fiz essa viagem. Assim, a primeira expressão de tempo que eu vou mostrar a você é last, que em português significa último. Portanto, na frase I went to Rio de Janeiro last week, eu estou especificando que essa viagem aconteceu na última semana. Perceba, então, que o Simple Past costuma estar acompanhado de expressões temporais. Outros exemplos com a palavra last, habitualmente utilizados pelos falantes da língua inglesa, são last night, last weekend, last month, last year, last Christmas. Perceba que, ao adicionar last antes de qualquer palavra que expresse um momento, eu passo uma informação mais detalhada. I went to Rio de Janeiro last week and I returned last night. Eu fui para o Rio de Janeiro na última semana e voltei na noite passada. Mas cuidado, nem todas as expressões de tempo utilizam a palavra last. Se eu quero dizer que eu fiz alguma coisa ontem de manhã, por exemplo, eu digo yesterday morning e não last morning. E tá aí mais uma expressão de tempo que você pode utilizar para se referir ao passado. A palavra yesterday, que significa ontem. Outra maneira muito comum de falarmos do passado é utilizando a palavra ago, que significa atrás, no sentido de tempo. Observe a seguinte frase: I read this book 3 months ago. Eu li este livro 3 meses atrás. Ao incluir a palavra ago, depois de um vocábulo que indica um momento, você tem uma expressão para oferecer detalhes do passado. 2 days ago, a week ago, 5 years ago, etc. Outra expressão comum com a palavra ago é a long time ago, que significa há muito tempo. Agora, quando tratamos do passado, é comum precisarmos oferecer data, hora e período de tempo. Em inglês, existem 3 preposições muito utilizadas para isso. São elas in, on e at. Vamos verificar como usar essas preposições corretamente, dando uma olhada em alguns exemplos? Vamos começar com a preposição in. Ela é utilizada com séculos, anos, meses e estações do ano. Observe esses exemplos. My friend was born in 2001. Meu amigo nasceu em 2001. In February, we met John. Em fevereiro, nós conhecemos o John. In the summer of 2015, I traveled to the beach. No verão de 2015, eu viajei para a praia. Vamos agora à preposição on, que é utilizada com dias da semana e datas completas. Veja esses exemplos. On Monday, we didn't have classes. Na segunda-feira, não tivemos aulas. We started the course on March 15th. Nós começamos o curso no dia 15 de março. Finalmente, chegamos à preposição at. Utilizamos at com horas e com determinados períodos de tempo. Vamos primeiro ver um exemplo com hora. This morning, I woke up at 6 o'clock. Esta manhã, eu acordei às 6 horas. Agora, observe o seguinte exemplo com período de tempo.
I played basketball at the weekend. Eu joguei basquete no final de semana. Perceba que a expressão at the weekend, comum no inglês britânico, poderia ser substituída por last weekend, que já vimos anteriormente. Veja agora esse outro exemplo. At the age of 22, my father became a teacher. Aos 22 anos, meu pai se tornou professor. Eu poderia transmitir essa mesma informação usando uma outra palavra bastante comum para falar do passado. When. Vamos ver como ficaria? When my father was 22, he became a teacher. Quando meu pai tinha 22 anos, ele se tornou professor. Você pode, portanto, utilizar when para dar início a uma história no passado. Falando em história, existem duas palavras que podem deixar a forma como você conta histórias ainda mais interessante. Essas palavras são first e then. First significa primeiramente, em primeiro lugar. Já then pode ser usada para contar fatos que aconteceram em seguida. É uma expressão que indica continuidade e que, na linguagem falada, significa então, daí ou aí. O uso dessas palavras, aliado à utilização de when, deixa a história mais envolvente e dinâmica. Veja o exemplo a seguir. When I looked at the sky, I saw a hot air balloon. First, I got surprised. Then, I realized it was really beautiful. Quando olhei para o céu, eu vi um balão de ar quente. Primeiramente, eu fiquei surpreso. Daí, percebi que ele era muito bonito. Espero que a partir de agora você consiga se expressar ainda melhor quando estiver contando histórias e outros acontecimentos do passado em inglês. Até a próxima!